a gente recebe a doutora Marina Ossick, que vai falar para a gente um pouco sobre nutrição materno-infantil. A doutora Marina é nutricionista, formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especialista em nutrição e pediatria pelo Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mestre em Ciências da Saúde, da linha da criança e do adolescente pela PUC de Campinas, doutora em Ciências pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e atualmente ela está atendendo no seu consultório, principalmente focada no atendimento de mães e dos seus filhos, né? Nutrição materno-infantil. Tá? Então, doutora Marina, te agradeço imensamente por ter aceito esse convite para vir aqui hoje, dividir seu conhecimento com a gente, falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante, né? Muito obrigada, Grazi, muito obrigada ao Dordi, né, ao convite, eu fico muito feliz. Eu estou aqui nesse lugar de palestrante, mas eu nunca saio, né, do lugar de estudante. Eu acho que isso que é o mais importante para mim, né, até eu falo, eu tenho esse histórico de pesquisa, né, de consultório, mas eu nunca deixo, até esses tempos atrás, eu bati na porta da Patrícia e falei, Patrícia, quero voltar a estudar, quero voltar a trabalhar, quero voltar a pesquisar, porque não faz sentido, né? A gente ou só ficar na pesquisa, ou só ficar na parte clínica. Eu sinto, né, essa necessidade de ter esses dois lados. E eu quero trazer muito aqui, né, eu já acompanho, faço parte do DORD, então, e eu sinto muito essa necessidade da parte clínica, né? A gente tem muitos estudos, mas a hora que a gente vai, né, passar para a parte clínica, para atuar, lógico, eu vou falar um pouco aqui mais da parte do sistema privado, a gente não pode esquecer do sistema público, mas eu quero trazer um pouquinho do que eu faço em consultório, do que a gente, né, pode pensar nesse dia a dia. E a gente já sabe da importância, né, de discutir o tema, porque cada vez mais e a cada dia eu recebo precocemente crianças com sobrepeso, com obesidade, com doenças associadas, autismo, a gente está, né, crescendo muito índices de TDAH, enfim, então são várias comorbidades vindo cada vez mais cedo. Isso por quê? Por causa dessa transição nutricional que está acontecendo. Estresse, sim, mas antigamente a gente tinha muita atividade física, poucas telas, muito consumo, né, de comida de verdade, e isso foi mudando. Hoje em dia é muito pacotinho, mas por quê? Porque antes a gente via, né, essa atividade, essas crianças na rua, e agora eu tenho essas crianças mais sedentárias, mais dentro de casa. E sem contar também, além desses índices que só vêm aumentando, a gente tem que pensar também nessa mãe, que é onde tudo começa. E essa mãe, antigamente, era aquela mãe que estava em casa, né, tinha um tempo, era um outro tipo de estresse, a gente não pode negar, mas é totalmente diferente do que a gente tem hoje. Às vezes, dessa mãe solo, dessa mãe que está sobrecarregada, e são muitos fatores que vão ali, né, trabalhar nessa programação fetal. E como eu disse no começo e vou reforçar, eu sinto que tem esse gap entre a ciência e entre a parte clínica. Como que eu vou trazer tudo que eu tenho para a ciência para a parte clínica ali para o meu paciente? A gente tem isso porque eu frequento, temos congressos muito científicos e congressos muito clínicos e eles não se encontram. Por quê? Porque às vezes para uma pessoa, para uma nutricionista que não é da área acadêmica, ir num congresso ou até participar, né, de alguns eventos e ver ali que é uma coisa experimental, ela quer saber o que ela vai usar no consultório dela, com o paciente dela. Ela às vezes nem se interessa em saber como foi realizado o estudo e tudo mais. Então eu sinto que tem muito esse gap e eu quero tentar trazer esse gap, né? Tipo, colocar informações dentro disso. E eu acho que muito dessa lacuna vem pela falta de comunicação também entre os profissionais da área da saúde. Às vezes a gente acha que a gente detém o conhecimento ou não quer discutir, e a gente precisa ter essa discussão entre os profissionais da saúde. O complemento das ciências, o complemento do que um sabe é fundamental para o nosso paciente. E aí também, né, eu falo em questão de saúde e de políticas públicas também. Eu só trouxe, né, para
complementar esse tema que a gente falar, desse artigo que eles fizeram, né, um estudo entre os profissionais, obstetras, ginecologistas, pediatras, perguntando sobre o que eles sabiam sobre DORD, sobre programação fetal, e se eles falavam isso na prática clínica. E aí o que a gente ouve? A gente ouve muitos profissionais não sabem, muitos profissionais não têm tempo numa consulta, então se a gente for pegar também até um plano de saúde, onde eu tenho um tempo muito escasso para aquele paciente, às vezes eu não consigo dar atenção individualizada, eu não vou conseguir nem falar sobre, né, os malefícios, é uma coisa mais de tratamento, mais rápida. Então, acaba esse conhecimento se dissipando. Então, se a gente for pensar aonde realmente tudo começa, a gente falou dos 1000 dias, mas eu tenho que pensar naquele paciente pré-gestação, pré-concepção, tanto no homem quanto na mulher. Só que se a gente for parar no olhar, né, um panorama geral, eu coloquei só um dado e a gente tem vários dados de gravidez não planejada. E se eu não tenho uma gravidez planejada, como que eu consegui preparar o meu corpo nutricionalmente? Será que eu estou, né, adequada? Será que eu estou saudável? Será que eu estou com os nutrientes? E não só para a mulher, para o homem também, né? Porque depois eu falo da gestação, a carga maior vem para a mulher. E antes a gente, né, tem, e como profissional de saúde, incentivar ali esse homem a procurar profissionais e a se cuidar também. Então, vamos pensar, né? Vamos começar um pouquinho com gestação e lactação. Não vou entrar em detalhes, porque com certeza vocês que estão acompanhando já sabem toda a questão de programação, tanto de estresse quanto de estilo de vida, de nutrição, que tudo isso vai, né, diretamente atrapalhar ou adaptar essas mudanças fisiológicas no corpo, tanto do bebê quanto da mãe. Só que essas mudanças fisiológicas, elas são, né, guiadas por diversos micronutrientes. E de onde que eu tiro esses micronutrientes? A alimentação. Tá? Então, assim, a minha alimentação, ela é ponto, assim, fundamental para diversas cascatas fisiológicas ali do meu corpo. Eu gosto muito dessa imagem que, eu falo, a gente que vem, de novo, da pesquisa, a gente é muito professor, né? A gente quer ensinar. E eu, dentro do consultório, eu tenho aulinhas muito didáticas. Já é até quem é aqui profissional e atua, eu falo assim, os humanos, o ser humano, ele é muito visual, ele precisa ver. Né? Porque você fala assim, seu filho vai ter tem chance de nascer prematuro, ela não vê, né? A gente não vê ali. E a hora que a gente mostra alguma foto ou exemplifica ali com figuras, fica muito mais fácil desse paciente entender. Então, eu gosto muito dessa foto para exemplificar o que pode acontecer com o filho dela, né? Tanto se ele nascer um bebê prematuro, quanto um bebê grande para a idade gestacional, e o que isso, a longo prazo, pode acarretar, tá certo? Então, o visual, ele é muito importante na didática, né? Como que a gente vai passar esse conhecimento DORD para o meu paciente ali do consultório? Tá? E se a gente for pensar em fatores de riscos, o que eu tenho? Primeira questão, nutrição materna. Então, se a gente for pensar em nutrição materna, de novo, lembra da pré-concepção. Será que ela foi suplementada? Se essa mãe, ela se planejou, com certeza ela foi no médico, fez exames, começou a suplementação, foi numa nutricionista. E se essa mãe não? Qual que é o IMC? Como que ela tá? Ela tá obesa? Ela tem sobrepeso? A gente faz o planejamento de ganho de peso na gestação com o valor do peso do IMC pré-gestacional. Então, isso vai determinar o quanto eu vou poder ali ganhar durante essa gestação. Então, é muito importante esse planejamento. Só que o que eu vou bater na tecla do começo até o final daqui da minha apresentação é que a gente está lidando com pessoas, com indivíduos. E o fator comportamental, ele é importantíssimo. Na verdade, ele é o mais importante, porque não adianta nada nós temos todas essas informações e eu não consegui mudar o comportamento do meu paciente, né? Para fazer essas mudanças. Então, o fator comportamental, ele realmente é o mais importante de todos. Então, o ganho de peso, sim, está relacionado com toda essa programação, né, metabólica do bebê. Tanto se a gente for para falar de uma obesidade, quanto de uma dieta obesogênica, eu vou trabalhar ali com essa minha paciente, né, com microbiota, com uma síndrome metabólica, e para cada paciente vai funcionar um tipo de alimentação, e essa alimentação, ela vai modular
todos os meus órgãos e todos os meus sistemas ali do corpo, mas também eu vou falar, né, de restrição intrauterina. Será que essa mãe está comendo o suficiente para esse bebê crescer? O que está acontecendo? É uma mãe, né, que tem mais idade? Não. Vários fatores podem interferir também para uma restrição de crescimento intrauterino. Então, é uma cadeia. Né? Eu falo, um ciclo, porque se eu não tenho antes ali uma mãe que está se alimentando bem, ela vai entrar na gestação, né, toda de qualquer jeito. Na lactação, onde ela tem uma sobrecarga com esse bebê, aí que ela não vai prestar atenção mesmo na alimentação dela. Então, eu preciso quanto antes. Eu falo, quando eu comecei a atender, eu ficava só nos bebês. Eu não era tão apegada às minhas gestantes. Mas a hora que a gente vê que a prevenção ou o problema está na gestação, a gente sempre vai antes. Então, essa minha gestante, né, ou essa mulher, como ela estava antes? Como que está a dieta dela durante a gestação? E aí, essa dieta, ela vai, no pós-gestão, mudar a composição desse meu leite. Então, se eu tenho uma composição diferente do meu leite, isso vai também afetar o meu bebê. E aí, lembrando que esse bebê, né, a gente sabe que fatores importantes, cesariana, parto normal, são fatores aí muito importantes, aleitamento materno ou fórmula. Mas isso é uma cascata, tá? Que vai passando ali desde a gestação para o bebê. O outro fator de risco, né, seria os teratógenos. Álcool. Então, álcool eu recebo. Ah, mas o médico falou que uma tacinha eu posso. E aí, gente, eu falo, eu sou o profissional a segunda etapa, né? Porque o primeiro é o médico. Mas se o médico libera, como que eu vou falar que não? De novo, mostro todas as questões, né? Dessa questão de como que esse bebê pode nascer, prematuridade, obesidade, má formação, e dou a responsabilidade, mas isso é uma coisa que eu falo que eu não abro mão, né? Eu sou chata, vou ser chata, mas sem nenhuma tacinha, sem nada. Ah, mas nem a cerveja sem álcool. Não, nem a cerveja sem álcool. Então, estou bem chata. Em relação a drogas, quando a gente vai falar de drogas, a gente está falando também um pouco mais de classe média baixa, né? No meu consultório eu acabo utilizando muito pouco, se a gente usa mais ali o fumo mais, eu fumei, parei para fazer esse planejamento. O que mais tem na minha prática clínica é a questão da cafeína. Então, também a gente diz, mas uma xícara de café pode, o café tá tudo bem. E pensa, não sei vocês, mas quem gosta de café, gosta de café. E toma toda hora, ou o trabalho ali induz esse paciente a tomar toda hora. E muitas vezes, esse cafezinho vem o quê? Adicionado de açúcar. E como você vai falar para uma paciente ou para uma mulher que está ali num trabalho super estressante, ela está cansada, que ela tem que tirar o café dela? Paciente, de novo, a individualidade. Tem pacientes que tiram numa boa. Não, eu vou parar, doutora, né? E aí, o que eu posso fazer? E aí, eu vou mudar comportamento. Vamos diminuir? Vamos tentar trocar esse açúcar? Vamos tentar usar um descafeinado? Vamos entender qual é o gatilho de você tomar um café? E a cafeína, ela não vem só do café. Eu tenho ali... Então, se eu não tomo café, mas a minha paciente come muito chocolate, faz uso de chás, né? Chá verde, chá preto, chá mate, e até o chocolate eu tenho uma quantidade alta de cafeína. Então, olha só o quanto, né, o quão importante é ali os mínimos detalhes e a mudança de comportamento. Outro ponto que a gente sempre fala são os disruptores endócrinos. Esse é um assunto que, às vezes, dentro do consultório, de novo, não é na primeira consulta que você vai conseguir falar sobre isso. Porque você tem tantas coisas importantes que isso é o menos importante ali. Por isso que o acompanhamento, ele é importante para essa paciente. Porque na primeira consulta você vai abordar alguns assuntos que você vê ali de comportamento dela que são piores. E depois a gente vai trabalhar com o dia a dia. O que você cozinha, como você guarda, seus produtos de beleza, shampoo, desodorante, né? E fazer essas trocas. Isso é muito importante, porque muitas vezes é a ignorância, a falta de conhecimento, né? Vamos ler ali um rótulo, sabe que não pode esquentar marmita no plástico. Então, tudo que a gente pode
trabalhar e trazer de informação, de novo, mudança de comportamento, não é de um dia para o outro. Às vezes eu demoro ali a gestação inteira para fazer uma mudança de comportamento, tá certo? O terceiro fator de risco, alteração da produção hormonal. Então, pensa, né? Essa minha paciente que está ali já numa obesidade, ela vai, né? A gente vai trabalhar com o quê? Com uma diabetes gestacional, principalmente. Às vezes um ganho excessivo. Por quê? Porque na gestação ela teve várias questões estressantes e comeu demais e não controlou, e tem o fator genético. Então, muitas coisas podem acontecer durante a gestação. E a gente não pode esquecer também da questão do estresse oxidativo, né? Então, da pré-eclâmpsia. E quando a gente fala da pré-eclâmpsia e de tudo isso que eu falei anteriormente, nós temos fatores diários de estresse. Como que a gente vai lidar? Por isso que eu falei dos profissionais. Eu sozinha não consigo. Existem nutrientes que vão melhorar ali, mas eu tenho que trabalhar a respiração, eu tenho que pedir para ela fazer terapia, se possível, senão o que eu posso fazer? Respiração, vou trabalhar alimentação consciente, mastigar. Olha, eu tô falando aqui, ó, eu comecei rápido. Vamos ensinar ela a respirar, para ela acalmar, para ela mastigar, para ela consumir os alimentos. Né? Então, o estresse do dia a dia influencia muito nessa alimentação. Se eu estou ansiosa, se eu não estou, eu vou comer mais, eu vou comer menos, tá certo? E tudo isso a gente consegue tanto, né, trabalhar com intervenções farmacológicas, quanto com a alimentação. E muitas vezes a alimentação é deixada de lado. Então, eu quero trazer aqui agora para vocês um pouquinho desses nutrientes, que são os nutrientes que a gente mais deve se atentar quando a gente está trabalhando com essa paciente, que vão afetar diretamente nessa programação. Quando a gente fala de recomendação, a gente tem, né, uma recomendação internacional de ginecologia e obstetrícia com valores referências para os micronutrientes, tanto pré-gestacional, quanto na gestação, quanto na lactação. Ok, eu tenho, né, esse parâmetro aqui. Eu vou fazer o cálculo mais ou menos da dieta dela, vou ver se eu preciso suplementar, porque muitas das vezes com alimentação eu não consigo. Que gestante aí consegue comer 3 a 4 porções de vegetais verdes escuros diariamente? Nenhuma. Nenhuma, assim, bem pontualmente uma ou outra, mas eu preciso suplementar. Então, de novo, a individualidade. Então, isso aqui, esse parâmetro, ele é um parâmetro para eu suplementar, para eu avaliar, mas é um parâmetro também que eu posso aumentar ou diminuir, dependendo dessa minha paciente. Um dos casos que eu mais vejo dentro de consultório é em relação ao ferro. A gente faz ali os exames de sangue nessa minha paciente, na paciente, ela me traz, e eu tô com ferro. Doutora, não, tá tudo bem, o médico falou que tá tudo bem, tá tudo certo. E aí eu tenho o valor de referência. E esse valor de referência geralmente está lá para baixo, né? Ela tá no limite inferior. E se eu estou no limite inferior, né, da ferritina logo no primeiro trimestre, e a gente sabe que no segundo e no terceiro trimestre, onde eu tenho essa demanda de ferro, essa minha gestante vai ficar anêmica. E aí depois lá eu vou ter que dar endovenosa, eu vou ter que dar, né, ferro 400 miligramas numa dosagem. Por que eu já não faço, né, essa minha reposição logo no início? Já faço o meu estoque. Porque eu sei que lá na frente, no terceiro, esse bebê, esse feto vai consumir ferro. Então, né, nós somos uma população, o Brasil é uma população, né, com deficiência, carente. Por isso que eu tenho preconizado, né, suplementação de ferro, porque a gente é uma população, nós temos aí, né, altos índices de anemia. Outro micronutriente, ácido fólico, né, importantíssimo aí para fechamento de tubo neural. O que acontece? Muitas pacientes não metabolizam o ácido fólico. E aí, muitas vezes a gente acaba suplementando a forma mais ativa do ácido fólico, que é o metilfolato. Então, muitas vezes você está suplementando ali ácido fólico, mas a sua paciente tem, né, uma questão genética e enzimática que não metaboliza esse ácido fólico, transformando em metilfolato. Então, eu já costumo também, né, suplementar nessa forma mais ativa. Outro ponto muito importante, crescimento cerebral. O sistema nervoso ali, a gente sabe que o maior crescimento
até os 5 anos de idade, até os 1000 dias, é um crescimento acelerado, né, neurológico, de neurônios, de sinapses, e para esse crescimento cerebral, para eu desenvolver esse crescimento, eu preciso também de vários micronutrientes. Um dos mais importantes que eu quero destacar aqui para vocês é o ômega 3, e principalmente o DHA. O DHA está muito ligado com a formação de barrinha de mielina, com sinapses. Então, eu preciso dar, e está relacionado até com a questão de anti-inflamatório. Então, se é uma paciente obesa, com uma diabetes gestacional, eu vou suplementar mais. Então, o DHA, ele é muito, muito importante. Até saiu essa semana, vale a pena vocês darem uma olhada, né, nessa suplementação também na lactação. Então, eu continuo na lactação essa suplementação de DHA, tá? Então, parte cerebral muito, muito importante eu trabalhar com diversos nutrientes. Aí, para vocês terem mais esse tato, né? Mas como que eu vou suplementar? O que tem? Quais alimentos? Eu trouxe aqui alguns alimentos, alguns nutrientes chaves que a gente deve incentivar essa gestante a consumir. Tanto eu vou falar ainda de suplementação, mas na alimentação nós temos os carotenoides, então muito importante para desenvolvimento cerebral e saúde ocular. Aonde vão estar esses carotenoides? Alimentos alaranjados, então laranja, até o tomate, que tem licopeno também, pimentão, tá? São alimentos ricos aí em carotenoides. O segundo é a colina nos ovos. Então, ovos, assim, se minha paciente consumir de 2 a 3 ovos no dia, eu já consigo ali atingir, né, as minhas necessidades, por exemplo, de colina. Mas e para minha paciente vegana, vegetariana, ou quem não come ovo, como que eu vou fazer? Eu preciso ter essa suplementação. O folato, igual que eu falei, o ácido fólico, né? Onde que eu vou encontrar? Vegetais, né? A maioria em vegetais verdes escuros. Então, 3 a 4 porções, dependendo para cada tipo de paciente. Se eu falar assim, pelo menos você consegue consumir uma porção uma vez no dia, muitas vezes nem a gente consome, né? Então, é muito importante a gente saber os alimentos, mas ter a suplementação. Um outro nutriente que eu gosto muito de trabalhar é a coenzima Q10. A coenzima Q10 é um antioxidante muito importante que vai auxiliar muito aquela paciente, né, que tem um risco de pré-eclâmpsia, que tem uma dislipidemia. É um antioxidante poderosíssimo. Iodo, né, a gente vai falar do sal, né? Eu falo sal, por quê? Porque sal, o iodo é um dos que a gente menos se preocupa, porque a população, em geral, consome, né, muito sal. Então, esse sal, ele é iodado. Outro, o ferro. Então, da onde que eu vou tirar ferro, além da suplementação? Carnes vermelhas, leguminosas, vegetais verdes escuros. Ômega 3, que eu acabei de falar da questão cerebral. Da onde eu vou tirar? Óleos, gorduras, peixes, castanhas, chia, linhaça. E olha isso também, né? A gente vai falar muito de... Eu falo que eu trabalho numa bolha, né? Muitas vezes o Brasil ele tem uma insegurança alimentar. Não é todo paciente, toda família que consegue ter acesso a esses alimentos, tá certo? E a vitamina D, também a gente já sabe o quão importante ela é, né, para toda a fisiologia. E quando a gente fala de suplementação e alimentação, muitas vezes a gente pensa numa reta, numa dieta linear. Vou fazer a dieta durante a gestação inteira. Vou suplementar a gestação inteira. O que a gente se esquece, em muitos profissionais, e eu sou chata com isso, é sobre o conhecimento de cada período. Do período pré-gestacional, do primeiro trimestre, né, de cada trimestre, porque cada trimestre é importante um nutriente específico. Por quê? Primeiro trimestre de formação, eu falo para o paciente, o seu bebê está formando, não é para você ganhar peso. Aí, no segundo, no terceiro trimestre, que eu vou ter um ganho de peso. E aí, eu preciso de outros nutrientes importantes. Né? Então, quando eu tenho essa linha, uma dieta só, um suplemento só, eu tenho o mesmo nutriente. E é isso que eu não quero. Eu preciso individualizar. Mas, Marina, eu chego, essa minha gestante muitas vezes está com esse tipo de suplemento, que é um suplemento que a gente fala, né, o suplemento ali da farmácia. É bom? Olha, eu falo que é melhor que nada, né? Tá tomando isso é melhor que nada. Mas esses não são suficientes. Não são suficientes por quê? Porque muitas vezes essas gestantes já estão em déficit.
e eu preciso de uma suplementação maior, eu preciso individualizar. E aí, aonde eu estou individualizando o meu paciente? Em nenhum lugar. Se para todos os pacientes eu passo um desses aqui, eu não estou individualizando. Então, eu vou passar uma dieta só para a gestante. Então, é muito importante que a gente peça aos profissionais, médicos, nutricionistas, peçam exames laboratoriais trimestrais, para eu ver se a minha suplementação também do primeiro trimestre foi eficiente, se eu preciso ajustar no segundo, no terceiro. Então, de novo, essas suplementações são ok? Ok. Outra coisa, composição. Muitas vezes tem açúcar, tem parabeno, que são disruptores endócrinos já dentro, né, desses medicamentos. Então, é muito importante que a gente individualize. E como que a gente vai individualizar? Então, eu estou pensando aqui, estamos falando de sistema privado, tá? Vamos falar de manipulação. Quando eu falo de manipulação, eu também não posso fazer qualquer manipulação. Primeiro, eu preciso ter uma farmácia de confiança. O que seria uma farmácia de confiança? Uma farmácia com matéria-prima de qualidade. Porque quando a gente passa para o paciente, você, né, vai fazer essa suplementação, ele vai procurar preço. Ele vai cotar em várias e ele vai procurar preço. A que tiver menor eu vou fazer. Só que nem sempre o menor é melhor. Muitas vezes o menor o composto, o ativo, ele é fornecido, a matéria-prima é fornecida para todas as farmacêuticas, no preço, né, no mesmo preço. Então, eu falo assim, nem a farmácia de manipulação muito barata, nem a farmácia muito cara. Geralmente, eles vão estar no mesmo padrão. Eu, Marina, eu já visitei, né, farmácia de manipulação, eu peço todos os protocolos, as ISOs, questão de qualidade para ver. Porque, de novo, sou gestante, a gente não pode fazer de qualquer forma. Eu acabo, geralmente, indicando uma, duas que eu confio muito, que eu sei da procedência dessa manipulação. Tá? Então, manipulação de qualidade, matéria-prima de qualidade. A outra questão, qual veículo também eu vou fazer essa suplementação? Muitas vezes, a gente, principalmente segundo, terceiro trimestre, onde eu tenho que colocar cálcio. Muito raro pacientes que consomem uma quantidade adequada de cálcio. Não consomem, às vezes, mais leite, queijo, laticínios, e eu vou suplementar. 200 miligramas de cálcio dá umas 3 cápsulas gigantes. O cálcio, ele né, é um mineral muito volumoso. E aí ela tem mais o polivitamínico, que são 2, 3 cápsulas. Então, são 6, 7, 8 cápsulas diárias. E tem paciente que aí não toma. Então, o que adianta a gente também fazer a suplementação individualizada e essa minha paciente não tomar? Então, por exemplo, né? Estou dando um exemplo aqui do cálcio, mas o cálcio eu acostumo manipular em goma. Então, ela toma 2, 3, 4 cápsulas do polivitamínico, mais o cálcio em goma. Que aí eu já tenho aquela questão do doce, se ela está com vontade, eu vou colocar um aroma natural. Então, isso também, o polivitamínico, eu vou sempre ter um horário para ofertar, né? A gente sempre oferta ali o almoço e o jantar. No polivitamínico, eu vou trabalhar, por exemplo, uma B12. Eu vou colocar, às vezes, uma sublingual com uma absorção melhor, fora do horário, ou à noite, ou de manhã. Então, cada horário também tem uma melhor absorção desse nutriente. O horário é muito importante. E quando a gente fala de manipulação, eu também estou falando de suplementar outros compostos que naquele manipulado, não, né, que aquele de farmácia não vai ter. Então, isso também é o ponto importante ali de falar dessa manipulação. Mas, Marina, eu trabalho com sistema público, sistema né, com saúde pública. Como que eu faço? Porque eu não tenho acesso, eu não consigo fazer com que essa minha gestante tenha acesso. Eu gostaria de trazer essa informação, que é uma informação, eu falo, muito relevante para quem trabalha na saúde pública, que é a suplementação pela Essential. A Essential é uma farmacêutica, eu conheci a Essential desde, né, que eu me formei, porque faz toda a parte de whey protein, colágeno, toda a suplementação, e eles têm a farmácia, e eles vieram há 2, 3 anos com essas manipulações. Então, é uma farmácia, tem a parte de suplementação e tem a parte da farmácia. Então, médicos só conseguem pedir injetáveis, tem de tudo, você consegue pedir pelo site da Essential. E quando nós, nutricionistas, os médicos, fazem a prescrição ou esse paciente compra suplementos da Essential, parte do dinheiro vai
para esse projeto social, né, que eles chamam de Be Generous, que eles dão essas cápsulas, tanto do ômega 3 quanto do polivitamínico para gestantes, tá, de baixa renda. Marina, se eu tenho ali uma gestante, pai, eu tenho uma gestante que, né, eu faço ali que é de baixa renda, que não tem acesso, ou se vocês trabalham, né, em algum projeto social, numa ONG, que vocês têm gestantes que não têm condições, vocês podem mandar um e-mail, entrar em contato com eles, que eles disponibilizam, eles fazem um cadastro da sua ONG, e eles disponibilizam esses suplementos gratuitamente. Então, de novo, é uma questão mais individualizada? Não, mas eu preciso que essa minha gestante de baixa renda, que tem um alto consumo, por exemplo, de industrializado, ela consuma os suplementos e ela tem acesso aos nutrientes específicos ali, certo? Então, assim, fases de maior importância que a gente falou, pré-concepção, a gestação, lactação, mas também a gente não pode esquecer do pós-gestação. A gente fala muito de gestação aqui no DORD, mas o pós também ele é muito importante. Sem contar que desde a gestação, uma das coisas que a gente vai se atentar no consultório é essa microbiota, tá certo? Como que tá essa microbiota, como que tá esse intestino da minha gestante, que está ligado, né, diretamente com a saúde desse meu bebê. Outro ponto da gente colocar introdução alimentar. Introdução alimentar, eu sempre falo que é um processo. As pessoas acham que, eu coloco ali, faço uma orientação dos 6 meses e ótimo. Não, eu preciso fazer um acompanhamento até os 24 meses. E quando eu coloco aqui 4 meses, eu estou pensando de novo nessa população baixa renda. Por quê? Porque a gente tem alguns estudos, eu até vou passar para frente, mostrando que eu tenho a introdução desses alimentos precocemente. Porque eu vou desmamar, eu não quero mais amamentar, eu não sei da importância, eu vou desmamar, eu já vou introduzir alimentos que não são adequados ou alergênicos, não vou suplementar, e aí eu estou na minha faixa ali de programação. E, novamente, eu vou trabalhar com comportamento. Então, como que a gente consegue trabalhar na rede pública, como a gente consegue trabalhar na rede privada? Então, eu falo assim, um prato, de novo, segurança alimentar. O Brasil, se a gente for olhar o Brasil como um todo, não tem segurança alimentar de ter acesso. Esse aqui são pratos, eu falo de pacientes meus, né? Tem acesso à alimentação, à variedade, a conhecimento, e tem pediatra, e tem nutricionista, e tem psicólogo, e tem consultora de amamentação, mas não é sempre assim, tá? Então, é muito importante que a gente oriente durante esse processo, durante os 2 anos. Então, igual eu falei, né? Tem muitos estudos aí mostrando essa introdução precoce da alimentação. E no Brasil também não é diferente, tá certo? A gente tem baixo consumo aí de legumes, de frutas, que é onde eu tiro esses meus nutrientes. E se eu tô colocando, a gente tem um pensamento errado que só o carboidrato, né, faz engordar, faz ganhar peso. Não, o excesso de proteína, de lácteos, e aí se a gente for pensar na questão láctea, se eu faço desmame e entra com leite de vaca, meu leite de vaca riquíssimo em cálcio vai atrapalhar minha absorção de ferro, é por isso que eu tenho meu bebê anêmico, né, com anemia. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra. Então, como que a gente quebra esse ciclo? É muito difícil a gente quebrar esse ciclo. Tanto da obesidade quanto da desnutrição, nós profissionais da saúde temos muito trabalho com isso. E aí o Ministério da Saúde tem esse material, que é o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. É um guia extremamente longo. Eu aposto até que muitos nutricionistas não leram, que trabalham com materno infantil, não leram. A gente tem acesso à informação? A gente tem acesso à informação. Mas quem que vai pegar um material ali denso e vai ler e vai aplicar? Não vai. Então, é nossa responsabilidade ler esse material, ter acesso a esses artigos, né, participar aqui de reuniões para conseguir aplicar. E após 1 ano, também, depois de 1 ano pode tudo, e aí libere, e aí eu tenho menor ingestão de vários nutrientes, tenho, né, hábitos errados ali da família que vão se estendendo. E, de novo, se durante os 1000 dias, para cada fase, eu tenho nutrientes importantes, como fica a minha alimentação se não está adequada? Tá certo? Então, é muito, muito importante. A gente lembra da neuroplasticidade.
Eu tenho muita sinapse, muita coisa acontecendo no corpo daquele bebê, no corpo daquela mãe. E eu preciso ficar atento. Então, de novo, é nosso papel. De todos os profissionais. Eu sozinha não consigo. Eu nutricionista, mas nutricionistas nós não conseguimos sozinhas. Eu não consigo trabalhar sozinha, eu preciso do obstetra, eu preciso do gineco, eu preciso do pediatra, do psicólogo, eu preciso de todos. E a hora que a gente entender, e a hora que a gente olhar, com certeza eu acho que teremos avanços muito bons nessa fase. Então, assim, eu até falo para os estudantes, quando eu acabo dando aula, faz anos que eu estou formada e é a mesma coisa. O que você trabalha? Mas eu tenho que ficar falando de fruta, verdura e legumes. Porque ainda é a realidade e a dificuldade. As pessoas não comem fruta, não comem verduras e legumes, tem um consumo exagerado de pacotinhos de industrializados. Então, a grande chave ali é a mudança de comportamento. Eu preciso mudar o comportamento. Então, não adianta nada. Graças a Deus, a gente tem vários estudos, ótimo. Mas o final, como que a gente faz no final? Como que a gente faz na política pública? A gente vai fazer roda, a gente vai fazer encontros. Eu falo, hoje em dia temos as redes sociais. Às vezes as pessoas dizem, Marina, mas eu queria algo mais técnico. Não, a minha rede social é para o público leigo. Às vezes eu até puxo minha orelha porque é um público leigo de classe média alta, que tem até informação. Às vezes eu nem falo de refrigerante, porque no meu consultório, 90% dos pacientes estão amamentados, foram parto normal, têm acesso, mas é isso. O que vocês colocam na rede social, o que a gente fala na rede social, ela é muito importante. Eu não posso levantar uma bandeira de uma dieta, não sou nutricionista da dieta, eu sou nutricionista. E para cada pessoa vai funcionar de um jeito. Então, como que a gente vai fazer? Foto, material, e-book, o que a gente vai fazer? Mas a gente nunca pode esquecer que a gente está falando de indivíduo, dessa população. Cada pessoa é única. Eu não consigo focar num todo. Consigo, através da saúde pública, que é o que, graças a Deus, nós da pesquisa, no Unicamp, a gente está indo atrás disso. Focar na população. Mas também, quando eu estou no sistema privado, eu tenho que fazer o melhor que eu posso. Tá certo? Bom, tentei trazer um pouquinho de tudo para vocês. Espero que vocês gostem. Eu, de novo, fico muito à disposição para conversar, para passar os artigos aqui que eu tenho, para estudar. Se eu tiver dúvida também, eu vou falar. E aí, a partir dessa necessidade que eu vi, eu senti que eu não podia também só deixar no sistema privado. Então, eu estou trabalhando, estou entrando em algumas ONGs, eu tenho um curso de introdução alimentar, que a pessoa pode passar 10 vezes no cartão num valor muito baixo. Então, eu tento, como profissional, levar esse meu conhecimento o mais longe possível. Mas é isso, fico agora aberta às dúvidas de vocês. Muito obrigada. Marina, muito obrigada. Palestra muito esclarecedora, muito clara no que você queria nos passar e realmente um assunto muito importante, né? A gente agora abre para as perguntas. O professor Paulo já está inscrito. Paulo, fica à vontade. Quer ligar seu microfone? Agora tem que ligar tudo. Você está me ouvindo, Grazi? Estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Estou vendo só a sua foto. Ah, como não? Minha presença de Anitta. Né? Opa. Tudo bem. Bom, eu queria primeiro parabenizar a diretoria pela escolha da doutora Marina para apresentar isso. Eu acho que é um ensaio que a gente tem que ter e que tem que prescrutar, né, todo o território nacional para ver profissionais da saúde, incluindo, né, a iniciativa privada, por mais chocante que seja, mas é uma prática de incluir o conceito do ódio no tratamento dos pacientes,
na prática do consultório mesmo. Acho que é muito legal isso. E, né, provavelmente, eu vi o seu currículo, você fez um trabalho experimental no seu doutorado, né? E, quer dizer, essa volta aí é muito bacana. A gente aprende muito, porque uma coisa é você fazer a pesquisa experimental, né? E até mesmo clínica, e até mesmo a epidemiológica, mas não está ali no dia a dia. Tá? Sim. Então, eu vou querer te dar parabéns, óbvio, também, né, pela sua iniciativa. A gente fica muito feliz desse universo aí do DOR, de aparecer pessoas como você. Eu lembro acho que a ginecologista de Brasília também. A Bruna. Um trabalho bacana, mas pouco, viu? Só estou rastreando 2 pessoas, você e ela. Tomara que eu esteja enganado, seja uma falta de conhecimento. E é o seguinte, quando a gente fala em pediatria, isso é uma dúvida que eu tenho, tá? Lógico. A gente, em conjunto com o Egberto, a Patrícia da Universidade do Estado, e também na Universidade Federal do Mato Grosso, junto ao professor Júlio César, a gente está desenvolvendo um projeto focalizando a adolescência, a puberdade. Tudo bem. Então, eu queria saber o seguinte, vocês da área da pediatria, envolvendo todos os profissionais, vocês atendem o adolescente? Se atende o adolescente, quer dizer, não sei se ele já é adulto e tal, eu acho que seria importante você trazer essa experiência, porque, na nossa opinião, né, a adolescência, a gente já tem umas evidências experimentais, é a última janela para a gente reconciliar com a saúde, considerando tudo aquilo que você falou, da gestação e tal. Né, ele pode vir completamente estrupiado e a gente pode não curar, tal, mas a gente tentar atenuar aquilo que aconteceu anteriormente, que é uma outra janela extremamente importante para fazer novas reconexões. Enfim, você vai maturar o cérebro de maneira, quer dizer, longa, de duração, e ali você pode agir. Então, será que a gente tem profissionais preparados e que fazem isso? No caso, você é uma pediatra, né? Nutricionista pediatra. Você faz isso? Então, Paulo, vamos lá. Acho que esse assunto é um assunto muito amplo. De novo, a nutrição materno-infantil, ela é muito nova. Eu falo assim, quem gosta de pediatria ou ama, que nem eu amo criança, ou não gosta. Ou 880, não tem esse meio termo. Porque a gente precisa lidar, né? Com um adolescente, a gente precisa ter uma linguagem diferenciada para uma criança. Então, assim, totalmente. Eu tive uma aula na USP, assim, uma matéria, né, de herbiatria maravilhosa. Eu comecei na prática atendendo, eu dava o limite ali até, na verdade, 15, 16 anos. Por quê? Porque depois tem outros objetivos, às vezes se sente mais adulto, e aí eu passava para uma nutricionista, né, de adulto, dependendo ali da necessidade. É uma fase importante? Porque às vezes é ali também que a gente vai falar de gestação, de trabalhar já esse corpo. Por quê? Porque a gente sabe hoje, se a gente for pensar num todo, que muitas adolescentes engravidam muito cedo. Então, também ali eu já tô falando disso. Eu, Marina, nutricionista, eu até trabalho com 2 endocrinologistas e eu só recebia os casos mais difíceis, assim. Adoro, tá certo? Mas é uma coisa que o adolescente já tem ali um padrão de comportamento muito pré-estabelecido. Então, para você fazer uma mudança de comportamento nele e na família, eu preciso realmente eu não consigo sozinha. Então, é uma energia que é uma energia muito grande, uma demanda muito grande que você precisa de outros profissionais, de pediatras, de psicólogos, de psiquiatras. Então, e aí eu fui adiantando, eu atendi até 15, 16 anos, não atendia gestante. Aí eu falei, opa, não, eu preciso tentar puxar. Eu comecei mais gestantes e fui diminuindo a idade ali. Hoje eu atendo até 12 anos, 13 anos. Mas é um público que, ainda assim,
existem poucos profissionais. Por exemplo, se a gente for pensar até em congressos de nutrição materno-infantil, eu e a Patrícia, a gente foi num recentemente, foi o segundo congresso, mas do Brasil inteiro. Antes você tinha congressos de nutrição e ali 1, 2 palestras falando de nutrição materno-infantil. Hoje, agora que tem ali um congresso de nutrição mais específico sobre materno-infantil. Então, é um público que, de novo, vamos pensar na área de materno-infantil como todo, como adolescente, tem poucos profissionais atuando nesse segmento, sim. Respondi? Tá bloqueado o seu microfone. Seu microfone está bloqueado, Paulo. Tem um nutricionista fazendo doutorado, ele me alertou o microfone. Tá? A gente acha que nós somos da geração material, assim, do ponto de vista presencial, né? Uhum. A gente não tem. Mas é o seguinte, é uma informação que você deu. Sim. Eu não tenho dados, né? Uhum. Mas eu acho que esse adolescente está um pouco abandonado. Né? Ah, sim, e por isso, porque você fala assim, é aquele paciente que às vezes você fica ali e não tem uma resposta, né? A gestante ainda, ela quer fazer o bem para o filho, o bebê, eles estão mais dispostos. O adolescente, se a gente for pegar um adolescente que está ali numa obesidade, né? Nossa, para ele ter um trabalho, eu falo, precisa de equipes múltiplas. Aí, por exemplo, eu não consigo só no meu consultório. Precisa de centros que ele vai passar com todos os profissionais, políticas ali que peguem outros profissionais. E até fazendo um gancho com o que o senhor falou no começo, de pesquisa e clínica, eu fiz muito na experimental e comecei. Eu fiz mestrado, aí eu fiquei depois só na clínica. Eu falei, não quero mais mestrado, não quero pesquisa, vou ficar só no consultório. Fiquei só no consultório, falei, não, eu preciso voltar para a pesquisa. Voltei para a pesquisa. Aí eu falei, não, eu quero... E aí não consigo. Por quê? Porque precisa, porque muitas vezes a gente tem estudos e a pessoa que está dentro da pesquisa, ali fazendo pesquisa, não sabe o dia a dia do consultório. E quem está no dia a dia do consultório não sabe o que é fazer uma pesquisa. Então, por isso que eu falei que eu vejo esses dois mundos muito, muito distantes. E aí, como que alguém que está dentro da pesquisa fazendo, né? Eu falo porque eu já trabalhei com rato, falando que trabalhou no experimental, fala que eu tenho que fazer para o meu paciente na pessoa. Se ele nunca pisou num consultório, se ele não sabe das dificuldades. Então, é isso que eu sinto, sabe? Que falta muito. E ainda mais hoje, né, Paulo? O senhor sente isso também. Caiu? Acho que ela travou. Caiu, travou. Eu também. Graziela, quando você disse que você caiu, aqui a gente caiu junto. Estamos caindo, assim, parece que a gente está caindo em um prédio. E só voltando, né, no raciocínio que eu falei, hoje a gente está numa geração da rede social. E hoje a gente tem muito mais estrelinha, porque eu sou do Instagram e tudo, e que não tem ciência nenhuma, que não vai estudar, que quer ter mais seguidores do que estudar ali a parte clínica e né, levantar uma bandeira de dieta só porque está na moda. Então, isso acaba atrapalhando muito essa disseminação desse conhecimento. Tanto que eu falo, eu converso com a Patrícia e falo, gente, o DOR precisa ser mais conhecido. Eu tenho alguns grupos de estudantes e ninguém conhece. Eu falei, não, amanhã vocês vão estar me assistindo, porque não sabe. Vou dar aula para pediatra? Ninguém sabe. Então, assim, de novo, estou numa bolha, mas é difícil, né? A gente está aqui, a gente ama o que a gente faz, a gente tem o mesmo propósito, e eu vou atrás disso. Mas essa área do materno-infantil está abandonada. O obstetra ali, que é o de base, né, não sabe suplementar, então ele não vai pedir nem exame de micro, porque ele não sabe o que ele vai fazer. Ele não tem conhecimento disso na formação. E aí tem poucos profissionais de materno-infantil. Graças a Deus, podemos hoje trabalhar com online. Então, hoje eu não atendo mais em Campinas, eu atendo online, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, que eu tenho pacientes fora do Brasil. Então, isso é muito bom, né? Mas ainda assim, Paulo, são grupos que estão ali de lado. Obrigado. Imagina. Patrícia. Gente, eu agradeço muito a Marina. Marina foi assim, um presente que Deus mandou para mim, sabe? Ela apareceu falando, eu quero fazer pesquisa, né?
E, gente, uma nutricionista dessa qualidade aparecer aqui para colaborar com a gente, maravilhoso, né? E aí eu fui nesse congresso com ela, tudo, ela me ensina muita coisa, né? Ela vai falando das coisas de nutrição que são tão importantes. E o problema, Mari, é que na medicina, uma coisa que o Gontijo viu aqui no curso de medicina, as pessoas não sabem nutrição. Exato. Né? Você não tem, uma nutricionista não dá aula para medicina. Né? E a nutricionista não saberia, inclusive, fazer essa intersecção, né, entre o clínico, o médico precisa saber, e a nutrição. É difícil quem tem esse tipo de visão, né? E o médico, você tem que contratar um médico, ele abriu agora uma vaga aqui na medicina do Unicamp para médico que tenha conhecimento em nutrição, porque eles não têm conhecimento. Essa Bigeneros, que a Essential tem, ela diz que os pediatras, eles são contrários à suplementação. Não, tem que ter uma aleitamento materno, que suplementar. Mas não é isso, gente. Imagina se você tiver o aleitamento e numa mãe suplementada, né? Uhum. Então, quer dizer, o aleitamento materno, ele não é uma realidade. Quantas pessoas, mulheres, podem ficar em casa, mulheres pobres, de baixa renda, ou mesmo de classe média, depois da licença maternidade? Né? As domésticas não têm licença maternidade, gente, elas têm filho e só voltam a trabalhar, né? E essa criança é alimentada com o quê? Com aquelas fórmulas horrorosas, né? Ou com leite mesmo de vaca. Então, eles oferecem essas suplementações e os pediatras não querem. Fala, não precisa. Tipo, não precisa. Mas só pela alimentação, é o que eu falo assim, a suplementação, às vezes, ela não vai ser toda absorvida, porque eu preciso do alimento para ter essa absorção. Mas já é melhor que nada. Porque ali só com alimentação, gente, nem a gente que tem informação, que tem acesso, consegue ter um prato, às vezes, lindo e maravilhoso todos os dias. Muito menos a gestante. Então, o médico, ele não sabe. Não sabe. O médico não entende de nutrição. Né? Então, por isso que eu acho que eles não sabem como falar isso. É como a Pitaluga fala, né? Que ela também, ela tenta falar para os alunos dela a importância disso durante a gestação, e eles não sabem, né? Todos que estão em conta não sabem disso. Então, realmente, precisa haver uma divulgação maior nos cursos de graduação na medicina disso, né? Para que eles saibam a importância disso tudo. Né? Exato. E a gente tem que ir nas faculdades de medicina levar o conhecimento do hoje para eles. Para que eles criem e eduquem os médicos, formem os médicos com esse conhecimento. Né? É aquela questão ainda, a gente tem, né, do médico detentor de todo o conhecimento. Né? Então, foi o que eu falei, se nós dessemos as mãos todos os profissionais, essa caminhada ia ser um pouquinho mais rápida. Mas é isso. Então, a gente vê mesmo, né, Paty? Na graduação, ninguém nunca ouviu falar disso. Assim. Não. Eles têm as informações sobre os fatores que interferem no desenvolvimento embrionário. Mas aí, inclusive, a nutrição. Mas não tem informação sobre como isso... Quando não leva a má formação... Como é que isso pode trazer algum risco, né? É tudo o extremo, né? Aquela malformação porque um teratógeno. Não, mas não é só isso, né? Tem que saber como é modular o desenvolvimento. A gente tem que aprender, não só médico, a sociedade toda, que a gestação não é qualquer coisa. A gente tem muito falando por causa das mulheres, do feminismo, né? Não, gestação não é doença, né? Não é doença. Mas é um período que precisa ser muito bem cuidado. A gente tem que ter essa consciência socialmente, né? E aquilo, né, Paty? Se na gestação não foi, poxa, vamos então incentivar o aleitamento materno, né? Porque a gente sabe que o aleitamento se sobrepõe ali a uma cesariana. O que a gente pode fazer? Porque às vezes vem gestante, mas eu já estou no segundo trimestre. Falo sempre, nunca é tarde, né? Nunca é tarde para a gente também fazer essa mudança. Porque isso, a pessoa não tem esse conhecimento. Né? Às vezes, por exemplo, eu falo, tomou álcool ali o primeiro trimestre, porque não sabia. Eu falo, quando você não sabe, Deus protege, vamos lá e vamos fazer o que dá pra gente fazer daqui pra frente. Mas é isso, nunca desistir desse paciente. Então,
de novo, trabalhar com prevenção. E o nutricionista é muito visto, né, e o médico também, como tratamento. Eu só vou no médico se eu estiver doente. Ninguém vai no médico fazer check-up. Assim. Essa semana eu recebi. Falei, o que eu posso te ajudar? Vim ver se tá tudo bem. Nossa, é isso que eu quero, para ver se tá tudo bem. E não tava tudo bem. Né? Então, é muito isso. A gente tentar trabalhar com prevenção. Né? Mas é a cultura do brasileiro, né? De não ir no médico, não se cuidar. Tá bom, não tô sentindo nada. Né? Por isso que eu falei, nem sempre. Acha, né? Nem sempre. Às vezes a gente tá acima do peso, mas eu falei, tá acima do peso, mas vai fazer, tá tudo bem, o médico falou, tudo bem. Não, você tá no limite, da sua referência, você já tá quase... E tá tudo bem? Não tá tudo bem, né? E também acho que falta um pouco também, Marina, eu percebo isso, assim, de estudos mais amplos, avaliando a administração desses suplementos, né? Eu sinto bastante falta disso, assim. Às vezes a gente quer procurar uma referência de humanos para estabelecer um protocolo experimental, né, em animais de laboratório, e a gente não vê referências assim que poderiam, por exemplo, guiar a medicina baseada em evidências, né, para que o tratamento fosse feito conforme a ciência, né, estabelece. Assim. Então, eu também sinto falta disso, assim, né, de estudos mais amplos, para que a gente tenha segurança também, né? É que a gente fala de indivíduo, né, Grazi? De, por exemplo, até no meu doutorado, a gente viu muito isso. O mesmo tratamento para o mesmo tipo de câncer, né? Eu usei micronutrientes ali. Tinha resultados totalmente diferentes. Então, assim, quem come carne... Hoje a gente vê muito, assim, vitamina B12 ferro. Em pacientes que comem carne, eles têm deficiência. Por quê? Porque a microbiota está toda segurada, eles não estão absorvendo. Então, também comer não é só suficiente. Exatamente. Ainda mais hoje, né? A alimentação, a produção dos alimentos que têm os micronutrientes já não é mais como antigamente, né? Então, já é tudo muito diferente, né? Muito diferente. Então, tá, gente. Será que temos mais perguntas? Eu acho que no chat, não. O Paulo quer fazer mais uma pergunta. Não é propriamente uma pergunta, né? Baseado nessa experiência, e a gente vê que tem um universo a gente a descobrir, né, nisso tudo. Era um negócio que até então eu era reticente muito, né, tal, mas eu acho que a gente deveria, no nosso próximo encontro, que presumo tem que ser presencial, a gente tem que convidar, quer dizer, colegas como a Marina, como a Bruna. Olha, aqui em Maringá tem um cara que está, por incrível que pareça, trabalhando com cana-de-açúcar e Douglas. Eu acho que tem na química, sei lá, vamos encontrar, né? Não sei se tem na astrofísica, mas eu acho que esse universo ele tem que ser expandido. Nós vivemos num universo onde existe o nosso planeta, né? E deve ter até outros, né? Em que tem a vida, quer dizer, tem essa questão da transformação de energia muito dinâmica. Então, o ser vivo, né, ele deve ter, e a gente tem que tirar proveito. Eu vi uma palestra na França, viu, Marina, que os caras eram zootecnistas. Os caras estavam usando Doha para aumentar o teor de proteína, não sei se era de porco, de ovelha. Não é um crime, né? Os caras estão fazendo, né? Só que a gente sempre se dirigiu para a saúde pública, né? Para ter impacto em grandes políticas públicas. Mas eu acho que é razoável, né, iniciativas como a sua e de outros que querem. Né? O mais invisível é esse período da gravidez, que é curto. Mas extremamente delicado e tem uma aura, né, em volta dele. Né? Agora, existem outras janelas, né, que você até citou. Antes do casamento, antes de encomendar os bebês, é importante a saúde do pai e da mãe. A saúde nutricional também, tem que já
Normalmente considera-se só da mãe, né, Paulo? Só a carga vai toda para a mulher. Quem é que disse que o homem não tem que comer essas hortaliças bem verdes, como espinafre, que são ricos em folato, né? Qual é o efeito do folato na pré-concepção? Então, quer dizer, é fácil, simples, barato, né? Mas que se ele for a um plano de saúde, né, procurar um profissional como você, ele tem que ser orientado e com firmeza científica, né? Ô, Paulo, Que é um essa é mundo uma questão, né? Tipo, nem plano de saúde, porque tem muitos planos de saúde que a consulta é de meia hora. Em meia hora a gente não. A minha consulta, a primeira, demora quase 2 horas. Então, assim, de novo, né? Tem plano de saúde, mas como? Como que a gente acessa essa população? Eu tenho uma paciente, ela pode até, ela paga no particular, pede reembolso no plano, mas tem vários planos e aí não tem condição, né? E como que a gente vai para a política pública? Vamos fazer roda, vamos fazer palestra, o que a gente vai fazer? Você sabe que, Marina, você me deu uma ideia aqui. Acho que seria muito bom a gente procurar os planos de saúde, não, gente? Que em toda a cidade tem. Por exemplo, você ir na Unimed, Campinas, fala, olha, é importante o dor, a gente fala para eles o quanto isso é importante e o quanto isso pode prevenir doenças, né? Doenças como, por exemplo, as que estão dando muito gasto para eles, porque pelo rol das taxativas, eles vão ter que reembolsar as pessoas, como o TDAH, autismo, né? E falar da importância disso, porque se eles fizerem uma prevenção, e aí eles têm como fazer isso, e aí eles têm que fornecer trabalho bom de nutricionistas, né? Para que haja um pré-natal muito bom, para que eles informem os seus conveniados de que o pré-natal é muito importante, e de que tem um programa especial, por exemplo, da Unimed para acompanhamento de gestantes, né? E que tenha um programa desse para poder evitar esse monte de doença que eles vão ter que tratar com isso depois, e que para eles é caríssimo. Talvez eles fossem uma gama interessante, né, de um segmento interessante para a gente ir atuar, para poder divulgar esse conhecimento do Orad, né? Eu acho que, igual hoje eu falei, eu vejo até no congresso, né, que a gente foi juntas, existem profissionais que ali estão atuando muito forte na rede social, né? E hoje toda pessoa tem um celular. Disso a gente tem certeza, né? Que o celular ali, acesso eles têm. Então, talvez, né, entrar de novo em contato com Bruna e outros profissionais, igual até o Paulo falou, que ali, né, estão ativamente nas redes sociais. Então, mas o complicado, Marina, é que na rede social você não tem o filtro de quem sabe e de quem não sabe. Então, vai ter desde aquela louca lá que falou que tem a reprogramação, né, na gestação, falando coisas absurdas, até o profissional que sabe o que está falando. Isso que é duro, você não tem seletividade da qualidade da informação, né? Então, quem vai saber que o certo é procurar a tartaruga e não as loucas, né, que ficam falando bobagem, né? Então, se a Unimed falar, a Unimed tem uma responsabilidade, né? Ou se ela fizer propagandas nas redes sociais, porque eles têm um monte de propagandas, né? Se eles alertarem para isso em rede social ou pelos meios que eles têm, os associados, e outros planos de saúde também, né? A NIL também tem bastante gente, vários tipos. Eu acho que seria uma forma interessante a gente conseguir divulgar o DORAD, viu, gente? Olha, o plano de saúde, ele é uma coisa capitalista. Isso aqui é um negócio muito bacana. Você paga, né, para ser atendido e, às vezes, você a vida inteira não é atendido um pouquinho só. Então, ele arrisca, né, um capital de risco e ele ganha dinheiro com isso. Eu, até bem pouco tempo, eu estava abrigado, quer dizer, guarda-chuva da Sul-América. Eu tive que mudar, porque ficou muito pesado e não dá. Estava indo uma boa parte do meu salário para a minha família inteira. Mas antes eles já estavam pensando coisas que parece que lá nos Estados Unidos já tinham começado, inclusive era composto de um programa que se usava celular para uma equipe, né? Eu passei uns 5 anos sendo entrevistado
a cada 3 meses por um enfermeiro ou uma enfermeira. Eles faziam o controle, você está indo, você está caminhando, você está comendo, né, fonte de ômega 3, você está tomando remédio direitinho, como é que está a sua pressão, tal. Isso aí, segundo eles mesmo, depois eu perguntei, não, isso é uma estratégia para a gente economizar. Porque se você não tem uma coisa aguda, um ataque do coração, sei lá, um acidente vascular cerebral, por causa dessa prevenção. Quer dizer, você diminui o risco. Aliás, vamos entender que está faltando também entre nós educadores, né, sociólogos, economistas, porque a gente já tem bastante evidência, principalmente sobre educação, que ela reduz o risco, né? Lá na vida adulta, se a gente tiver uma boa educação para o papai, para a mamãe, para os bebês, né, para as crianças e para os adolescentes. Então, eu acho que isso é uma prática que vai aumentar muito os planos de saúde, e, na verdade, é uma cópia do que se deveria fazer com mais intensidade no SUS, né, na saúde pública. Né? Mas eu acho que ter profissionais, né, da nutrição e outras áreas também, a nutrição é um negócio muito bacana, né? Porque tem que educar, vamos falar assim, nutricionalmente. Tal, né? E eu queria entrar um pouquinho mais, né? Entrar assim na coisa gourmet, né? O nutricionista, ele, você tem que comer isso. Porra, como é que faz isso? Como é que é o gosto disso? Ou a gente está virando máquina de comer qualquer coisa, ou tomar pílulas devidas do Dr. Ross, quer dizer, tomar agregados vitamínicos, entendendo? Então, eu acho que a gente pode caminhar muito. Se a gente não olhar esse lado, nós da sociedade, ela vai estar um pouco manca. Por isso, a minha amadurecer essa proposta da gente convidar vocês. Não, e a gente olha muito isso, né? De novo, o nutricionista como prescritor de dieta. E não é isso, né, Paulo? A gente tem que trabalhar muito essa comensalidade. Quando a minha consulta de introdução alimentar, quando eu vou trabalhar, eu faço 5 encontros, assim, quase todo mensal para trabalhar isso. Vamos olhar o alimento, vamos mastigar, vamos entender qual que é o nosso papel, como que eu compro, como que eu armazeno, como que eu tenho acesso, o que que eu faço, né? Como deixar mais gostoso, não ser aquele arroz com feijão. Então, assim, o alimento, ele é muito social, ele é muito além do que um plano, uma dieta, uma quantidade. Então, assim, a gente vai trabalhar muito questões comportamentais. A gente come porque a gente está em companhia, a gente come porque está triste, está alegre, não está com tempo. Muita coisa interfere, né? Então, é isso, a gente mais educa. Às vezes eu sinto falta, e por isso que eu voltei para pesquisas, que eu falo, às vezes a gente está tão na linguagem acessível que a gente vai deixando também, né, a parte clínica ali. Mas eu preciso, não adianta chegar aqui e falar uma linguagem para o meu paciente inacessível, ficar falando de metilação de DNA, porque ele não está nem aí, né? Então, é muito... Tá fechado, Grazi. Não faz sentido, né, Marina? Não faz. Então eu falo falar de enzima, eu sempre falo, um colar de pérola. Então, tudo que a pessoa consiga visualmente, mentalmente associar. Né? Porque a gente tem que, não é porque muitas pessoas acham que se eu falar o jeito difícil, eu sou inteligente. E não é isso que a gente quer levar informação para esse paciente, para essa população. Então, é isso. A Paula Tâmara estava com a mão levantada. Paula? Olá, professora. Posso abrir o vídeo? Por favor, faça isso. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Tô aqui, ó, com o bebê na plenitude aqui dos primeiros 1000 dias. Eu queria primeiro agradecer, né, por essa palestra maravilhosa, viu, Marina? Parabéns. Obrigada, aí por Paula. compartilhar um pouquinho todo esse conhecimento que você tem, tanto na pesquisa e também como na parte clínica, né? Eu sou estudante de doutorado aqui da Federal do Maranhão
Tô no período aí da licença, vou voltar agora. E eu vejo muito esse gap que você falou aí. Quando eu fui que eu, na verdade, eu fui escolhida para ir para essa área de materno-infantil, eu passei por uma perda gestacional e eu tive que encarar mesmo aí essa gestação de alto risco e estudar, botar a faca nos dentes, porque a gente vê muito essa deficiência, né? De profissionais, principalmente pensando em nutrição. Depois que eu passei por essa experiência, eu vi quantos nutrientes eu estava deficiente, né? Embora nutricionista, mas eu não era dessa área. Então, e acabei me apaixonando pelo mundo da materno-infantil. E eu queria te perguntar, Marina, em relação à tua experiência com suplementação de cálcio. De que forma você faz essa suplementação? Através de investigando através do inquérito alimentar? Se você pede cálcio na urina de 24 horas? Como é que é na prática clínica essa tua prescrição? Então, até vamos falar de gestante e criança, muito do que eu trabalho, como a gente já falou, você vai pegando o feeling do dia a dia, ali, né, na anamnese, no que ele fala. Eu falo, você nem precisa, às vezes, colocar no programa para calcular. Só, né, de experiência mesmo, você já vai sabendo que ele não está batendo, não consome lácteo, não consome nenhuma fruta e verduras, não tem essa ingesta. E aí, a gente tem dois pacientes. A gente tem aquele paciente que sim tem condição ou vai fazer um exame, e tem paciente que não vai fazer. E aí? Né? Então, eu peço total iônico e suplemento. Nunca também faço, dependendo, uma superdose quando eu não tenho os exames. Eu trabalho naquela recomendação que eu mostrei. E aí, eu sempre vou pensar nisso também. Vamos trabalhar alimento? Sempre que eu puder trabalhar alimento, porque é isso que é a minha profissão. Alimento primeiro, e se eu não consigo, eu vou suplementar. Então, vamos entrar com lá, não tomo leite, um leite vegetal, vamos trazer um gergelim, que é riquíssimo ali também. Então, eu vou tentando fazer essa introdução dos alimentos ricos em cálcio. E, em contrapartida, é que eu trabalho também muito com vegetarianismo, né? Então, laranja tem cálcio, as pessoas também só olham leite, né? E aí, eu vou suplementar, às vezes, uma dosagem um pouco menor, só para eu garantir e ficar segura com esse paciente que eu não tenho exame, né? Porque isso também, o exame, né, vai depender do quanto que ele está consumindo ali no dia, de quando que ele fez os exames, eu tenho ali uma margem. Mas o cálcio, eu falo, e eu gosto, e eu sempre suplemento, eu pedia para as farmacêuticas para mim, e aí eu via, eu falava, nossa, muito grande essa cápsula, 200 miligramas são 3 cápsulas gigantescas. Eu pedi para mim, eu falei, eu não estou conseguindo tomar, minhas gestantes também não. E aí eu fui aprendendo e tenho contato com a Essential, você pode entrar com as A Essential, que nem você que está no Maranhão, ela entrega para o Brasil inteiro. Então, entra no site, faz ali seu cadastro, né? Seu paciente consegue pedir diretamente, eles entregam até 5 dias. Então, é de um lugar que você confia. E aí, por exemplo, o cálcio de uma das opções que eu dei, que eu falei da gestante, que eu dou através de goma, né? Que é mais fácil ali esse consumo. Mas, de novo, o quanto vai ser... e aí entra no que a Grazi falou dos estudos. O quanto vai ser absorvido? A gente está falando de biodisponibilidade. Eu não sei como está a microbiota, né? E aí, nossa, o ideal é a gente fazer teste genético, teste de microbiota, todos os testes para eu saber, mas a gente não sabe. Então, é meio ali no dia a dia, no feeling, na anamnese e nessa suplementação extra. Certo. E em relação ao iodo, porque a gente vê essa recomendação, né, principalmente da Organização Mundial de Saúde, de suplementação aí nesses polivitamínicos prontos, mas em avaliação de algumas pacientes, principalmente do iodo na urina de 24 horas, eu já peguei paciente com 4.000 de iodo na urina. Né? Então, por isso que é importante, né, a gente fazer os exames. E aí, até a gente pensar nos metais pesados. Tem paciente que eu consigo pedir metais pesados para a gente ver como que tá e trabalhar com isso. E aí, se não, de novo, não tem exame, o médico não pediu iodo. Às vezes eu faço prescrição. Aí, o plano de saúde não aceita de nutricionista. Aí vai para o médico. Aí o médico não quer fazer a prescrição, porque não precisa. Aí eu fico sem. Aí eu trabalho na recomendação menor, para eu também não ter, né, a hipervitaminose. Então, sempre na dose segura. Você só vai trabalhar fora da dose no paciente que você tem os exames, tem o acompanhamento, com conversa com o médico, tem a anamnese.
Perfeito, Marina. Obrigada, querida. Eu vou te Imagina. chamar, eu quero trocar umas Por figurinhas com favor, você. por favor, fico super à disposição. Tá bom, obrigada. Imagina. Ai, que bebê lindo! Lindo, né, fofinho? Delicinho. Então, gente, acho que agora nós podemos encerrar. Marina, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a Foi vocês. uma tarde muito agradável, a gente aprendeu muito, você se expõe muito bem e passou as informações de um jeito muito fácil da gente que não é nutricionista entender. Que bom, é isso que eu quis, né? E eu falo, a informação ela tem que ser acessível, e quando não é, não tem por que a gente ter a informação. Então, é o gap que a gente precisa.